Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Profundamente. Eu tenho falado bastante sobre mente inconsciente e eu sempre percebo que vocês têm muito interesse sobre isso e sempre recebo muitas perguntas sobre isso. Eu tinha muitas perguntas sobre isso, então resolvi criar esse episódio sobre mente inconsciente, sobre as diferenças da mente consciente para a mente inconsciente, sobre como exatamente a mente inconsciente funciona, como a gente acessa ela. Então, esse é um episódio sobre isso. Antes da gente entrar no tema, eu quero compartilhar com vocês um live update. Eu contei em alguns episódios atrás que eu estava passando por uma fase de muitas dúvidas, sem muita clareza do que fazer. Eu recebi muitas mensagens de vocês dizendo: Nossa, Lu, também tô me sentindo assim, fala mais sobre isso. Então, eu queria atualizar vocês sobre essa pauta. Eu lembrei que no retiro do Dr. Joe Dispenza, em um dos meus momentos de maior conexão, eu intencionei com todo o meu coração, com toda a minha energia, passar por um upgrade em todos os meus níveis. E eu sinto que é exatamente isso. Eu sinto que a vida tá me preparando para algo novo, para uma nova fase, mas eu não consigo ainda ter clareza exatamente do que é. E isso estava me gerando muita angústia. Mas hoje eu tô genuinamente em paz com tudo isso e eu vou contar para vocês o que me ajudou e o que tem me ajudado. Eu sinto como se eu estivesse vivendo em um videogame e eu consigo acessar que tem uma porta que vai me levar para um novo nível do videogame, mas essa porta está trancada. E antes eu ficava batendo a cabeça na porta e frustrada porque a porta não estava abrindo, porque eu não estava vendo o que estava do outro lado da porta. Mas se você está jogando um videogame, você quer abrir uma porta, mas a porta não abre, o que você faz? Você confia que você ainda não aprendeu o que você tem que aprender naquela fase, você segue explorando o que está disponível para você, segue desbravando aquela fase, porque provavelmente, de novo, tem coisas que você ainda tem que aprender, tem tesouros que você tem que coletar, tem vilões que você tem que combater naquela fase e que vão justamente desbloquear a porta para você passar de nível. Então eu tô bem nesse momento de vida. Pra gente mudar de fase de videogame, a gente tem que desapegar de cenários, de personagens, de carapuças que a gente coloca que serviram para aquela fase do videogame, mas que agora não servem mais. E eu sinto que, de novo, essa é a fase que eu estou vivendo. Tipo, você pediu um upgrade, querida, então vamos liberar o que não te serve mais e não vai mais fazer parte da nova fase do videogame. Isso por si só pode ser bem desconfortável, e o que eu entendi foi que o desconforto é um presente, é um sinal que tem alguma coisa ali que não tá alinhado e que eu preciso rever. Nesse momento da minha vida, o que eu tenho feito comigo é o que eu faria com qualquer amiga, qualquer pessoa que eu amo se ela estivesse passando por uma fase desconfortável. Eu procuro estar presente, dar colo, dar amor, checar o que essa pessoa precisa, checar o que eu preciso. Eu tenho procurado cada vez mais estar trazendo essa energia de gentileza, de paciência pra mim mesma. A gente faz tanto isso pras outras pessoas ao nosso redor, mas e pra gente? E o que eu entendi que genuinamente me traz paz é que eu não preciso saber tudo agora. Você não precisa saber tudo isso agora. E você vai se beneficiar muito mais de estar presente com você, ser gentil com você, ser paciente com você, explorar o que está disponível para você hoje, aprender o que você tem que aprender hoje, fazer os upgrades internos que você precisa para mudar de fase do videogame, do que ficar forçando o que você tem que entender e saber tudo agora. Eu tenho passado muito tempo sozinha. Bom, sozinha não, porque eu sempre tô falando com Deus, com os meus guias, com meus anjinhos da guarda. Eu tenho feito muita oração, muita meditação. Eu tenho escrito muito meus pensamentos e dúvidas e eu tenho feito todo esse trabalho interno de alinhamento da minha mente inconsciente com o que eu desejo. Isso é algo que eu já faço há algum tempo, mas agora eu tô investindo muito tempo e energia nisso, porque por mais que eu não consiga ainda ter clareza exatamente do que é essa nova fase, eu tenho feito esse upgrade interno como nunca antes e eu sei que o upgrade externo vai estar alinhado com isso. E eu falei pra vocês que algo que estava me ajudando muito é estar nutrindo essa confiança em mim, no outro, em Deus. E ter tirado muito essa pressão de mim que eu tinha que saber ou que eu ainda não sei, porque eu geralmente acredito que eu não tenho que saber tudo. Então eu tô realmente entregando, surrendering minha vida pra Deus, pro universo, que eu
confio que tá sempre a meu favor, porque eu acredito que eu sou a co-criadora da minha vida, que existe uma inteligência maior que tá cuidando de mim. Eu confio nisso. A gente não entende porque a gente tem que esperar, porque a gente tem que ser paciente, mas eu acredito que os nossos objetivos fazem parte do desenrolar de muitas coisas. Tem muitas pecinhas envolvidas que eu sei que estão se movimentando de alguma forma para eu estar onde eu preciso estar. E relacionado com isso, outra coisa que me ajudou demais foi ter parado de querer tomar decisões muito definitivas. Então antes a gente estava assim: "Ai, vamos comprar uma casa aqui. Ah não, quero fazer esse curso de 2 anos indo presencial para São Paulo". Eu entendi que não é o momento de vida para estar fazendo isso. O que me trouxe paz foi ter entendido que nesse momento o que eu precisava fazer eram decisões menos definitivas, que eu tô sendo guiada pela minha curiosidade, pelo meu interesse, por aquilo que faz sentido para mim hoje, mas sem estar fazendo grandes decisões, grandes compromissos. Então, ao invés de comprar uma casa, vamos alugar uma casa nesse outro local por mais 1 ano e vamos explorar outra possibilidade. E isso, de novo, me traz muita paz, assim, tirar esse peso de ter que saber e controlar tudo, me traz muita paz. E por fim, outra coisa que me ajudou muito foi ter parado de lutar contra esse ciclo que eu tô. A natureza tem seu ciclo de expansão e contração, e a gente também é assim, uma árvore não tá florida o ano inteiro. E eu percebi que para mim, realmente, esse ciclo tem sido de muita mais introspecção. Tava me gerando muita frustração, porque eu sentia que eu estava tentando ser alguém em relação a fazer, agir e me comunicar como eu fazia antes, quando eu estava em um ciclo completamente extrovertido, só que não é meu ciclo de agora. As minhas atividades sociais hoje são muito bem escolhidas com pessoas e coisas que eu quero muito encontrar e fazer. A minha bateria social nunca teve tão reduzida, e respeitar isso me traz uma paz enorme. Então, assim, eu tô muito em paz, estando na minha bolha, e as pessoas que eu amo me entendem e me respeitam, e é isso que importa. Então, gente, eu sinto muito que esses momentos de confusão interna são momentos em que a gente tá entre grandes momentos, então você tá experienciando uma transição, tipo, você ainda não tá vivendo aquela realidade que você deseja, mas ao mesmo tempo você não é mais aquela pessoa de antes, e a gente se sente muito perdida e confusa mesmo nesse in between, nesse entre momentos. E o caminho pra mim, o que mais tem feito sentido pra mim é realmente estar mergulhando internamente, realmente fazendo esse trabalho interno de me alinhar internamente com os meus objetivos, com os sentimentos que eu quero ter quando eu atingir esses objetivos. Pra mim, esse trabalho envolve normalizar os meus sonhos para o meu sistema nervoso, para que eu tenha capacidade de sustentar esse upgrade, sustentar essa nova realidade com tudo de incrível que eu sei que ela vai estar me trazendo. Tá reprogramando qualquer coisa na minha mente inconsciente que não esteja alinhada com o que eu desejo conscientemente. Então é isso de Life Updates. E eu intenciono do fundo do meu coração que você que tá me escutando e se identifica com isso, receba muita luz, muito amor e muitos presentes generosos da vida hoje. Que você sinta que você tá cuidada e amparada, mesmo nesse momento de escuridão que parece que a gente tá sozinha. Eu desejo que você siga sendo paciente e gentil com você mesma. Tem um motivo pelo qual você ainda não atingiu o que você deseja, tem um motivo pelo qual você ainda não tem a informação que você tanto quer ter com clareza. Olhe com curiosidade para o desconforto, para o que ele está tentando te mostrar. Talvez o desconforto está tentando te mostrar o que não serve mais para você e talvez o que nunca te serviu. E confia no desenrolar divino da vida, confia. E tudo isso tem a ver com o tema de hoje. Porque mudar de fase, sustentar uma mudança externa, exige primeiro que seja feita uma mudança interna. A sua realidade funciona como as redes sociais. As suas programações internas, o que você acredita sobre você e sobre a vida, principalmente o que você acredita sobre tudo isso inconscientemente, determinam o algoritmo daquilo que seu cérebro filtra para parecer mais para você. Existem muitas camadas para esse tema da mente, existem muitas diferentes, divergentes linhas de estudos, diferentes interpretações, diferentes autores e livros. Então, nesse episódio, eu vou compartilhar com vocês aquilo que, com base no que eu estudo, que eu vivo e eu acredito faz sentido para mim, e você pega o que faz sentido para você. Mas eu já tô iniciando falando que nada do que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta, como nenhum dos episódios do Profundamente, mas toda vez que eu começo a entrar nesses temas que ainda são um pouco tabu, que não são muito estudados, que existem muitas interpretações divergentes, que, como eu falei pra você, existe um lado da espiritualidade que fala disso já há muito tempo, daí a neurociência vem tentando entender e falando, nossa, muita coisa, realmente isso aqui é verdade, daí a medicina tradicional fala, que vocês estão falando? Vocês estão viajando? Então, assim, incorpore na sua vida aquilo que faz sentido pra você. Uma forma simples de entender sobre
esse conceito da mente, que eu quero já começar compartilhando com vocês, é o seguinte: pensa no seu computador. Você pode ter, por exemplo, um notebook da Dell com o sistema Windows rodando, ou você pode ter, por exemplo, um MacBook com o sistema da Apple rodando, né? Então, o computador físico é o hardware. Então, é como se fosse o seu cérebro. É a parte física ali, que está sustentando um sistema operacional, que é a mente, que é o software, que é um sistema ali que vai organizar, que vai interpretar e executar aquelas informações. E quando a gente fala sobre a mente pode ser dividida em mente consciente e mente inconsciente, que também é chamada de subconsciente. Então, aqui eu vou usar o nome inconsciente, mas é a mesma coisa de subconsciente, tá? A mente consciente é a parte que pensa, que analisa, que planeja, que toma decisões, que cria metas, que cria intenções e percebe conscientemente o que está acontecendo. É a parte que fala: eu quero criar um negócio, eu quero viver com mais paz, eu quero um grande amor, eu quero ter uma relação saudável com a comida. Mas existe uma camada muito mais profunda, que é a mente inconsciente. A neurociência moderna entende que grande parte do processamento cerebral acontece inconscientemente. Então, o nosso cérebro toma muitas decisões que guiam as nossas emoções, pensamentos e comportamentos antes mesmo da gente ter consciência delas. A mente inconsciente é composta de várias programações que acontecem fora da sua percepção consciente, mas que influenciam as suas emoções, comportamentos, percepções, respostas fisiológicas. A mente inconsciente é a maior responsável pelas suas crenças, por aquilo que você acredita sobre a vida, sobre você, pelos seus medos, seus valores, seus pensamentos automáticos, sua imaginação, sua autoimagem, sua identidade, seus hábitos, seus sentimentos, suas reações corporais, suas memórias musculares e muitas outras coisas. É estimado que a mente inconsciente influencie 95% da nossa realidade. E como as programações da mente inconsciente são formadas? Então, como que a gente forma as nossas crenças, nossos medos, nossos valores? Como que a gente forma a nossa identidade, nossa autoimagem, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas reações automáticas? Como que a gente forma isso? Grande parte das programações da mente inconsciente começa a ser formada nos seus primeiros anos de vida. É estimado que dos 0 aos 7 anos, a criança é uma esponjinha. Então, alguns autores até descrevem a criança como uma mente inconsciente ambulante até os 7 anos. Claro, essa é uma média e é importante lembrar que esse desenvolvimento ele acontece de forma gradual. Então, não é como se a mente consciente ligasse completamente aos 7 anos e você deixa de ter mente inconsciente. Não. O cérebro continua amadurecendo ao longo da adolescência e início da vida adulta, especialmente no nosso córtex pré-frontal. E, especialmente ali durante seus 0 a 7 anos, a criança ela observa como os adultos falam sobre dinheiro, como eles lidam com amor, como eles reagem ao erro, aquilo que é recompensado, aquilo que é punido, como tratam o corpo, como expressam suas emoções, como vivem o sucesso, o trabalho, o descanso, o merecimento. A criança vai aprendendo tudo por repetição, por observação, por emoção. E muitas dessas experiências, especialmente aquelas que são repetidas, aquelas que têm uma carga emocional maior, acabam virando programas internos automáticos na mente inconsciente. E esses programas internos automáticos viram o que é familiar para você, o que parece, entre aspas, entre muitas aspas, normal para você. É aquilo que o seu sistema nervoso passa a entender como conhecido, familiar e previsível. O seu cérebro está o tempo inteiro usando suas experiências passadas, usando esse conteúdo da mente inconsciente para prever aquilo que é familiar, que é seguro, o que é potencialmente ameaçador para você. A nossa mente inconsciente ela está muito ligada à nossa sobrevivência, então muitos dos programinhas que ela instala inconscientemente para que você nem tenha que pensar sobre aquilo, porque aquilo ela viu tanto no seu redor acontecendo de forma repetida que ela instala ali de forma automática para você, porque parece que é aquilo que você precisa ser para você sobreviver, para você fazer parte do seu meio, daquilo que é familiar para você. E o nosso cérebro trabalha o tempo inteiro para manter as nossas ações, nossos comportamentos alinhados com esse local inconsciente de familiaridade. O cérebro ama eficiência. A mente inconsciente que vai estar guiando o seu piloto automático, aquilo que você sente, pensa e faz quando você não está prestando atenção, existe justamente para você economizar energia. Imagina se toda vez que você precisasse dirigir, você precisasse conscientemente pensar: tá, agora eu coloco o cinto.
Tá, agora eu ajusto o espelho. Tá, agora eu aperto o freio. Tá, agora eu troco a marcha. Seria muito cansativo, gastaria muita energia cerebral. Então, o cérebro transforma padrões repetidos em automatismos. E isso é muito incrível quando a gente fala de coisas úteis, como andar, dirigir, escovar os dentes, falar um idioma, treinar. Mas esse mesmo mecanismo também automatiza padrões emocionais e comportamentais. Então, se durante muitos anos o cérebro aprendeu hipervigilância, autocrítica, medo de errar, necessidade de agradar, esse sentimento de escassez o tempo inteiro, que alguma coisa vai ser tirada de você o tempo inteiro, uma culpa por descansar, uma culpa por ser você, um sentimento de desvalorização, isso também pode virar automático. Porque, de novo, o seu cérebro entendeu que aquilo ali era familiar, foi repetido pra você durante muitos anos, fazia parte do que os adultos ao seu redor te ensinaram ou viviam. Então, seu sistema entendeu que é isso daí, parece que é importante, vamos colocar isso como minha programação inconsciente, isso vai estar guiando o meu piloto automático. E daí, se a gente não tem consciência disso, e você tem, por exemplo, essa programação de uma autocrítica muito grande, se você não trabalha isso inconscientemente, esses padrões inconscientes, esses padrões que guiam o seu piloto automático, fica muito desafiador para você estar trabalhando na autocrítica só do ponto de vista consciente, porque enquanto você tá prestando atenção, você tá ali, não, tudo bem, não, vou ser mais gentil comigo, não vou estar julgando isso aqui sobre mim, não, tá tudo bem, vamos ser mais gentil comigo. Mas aí, quando você para de pensar nisso, quando você para de colocar tanta energia nisso, seu piloto automático entra, daí entram de novo os pensamentos e emoções de autocrítica. É o seu cérebro sempre tentando te levar para aquilo que é familiar para você. O seu sistema nervoso que está no seu corpo é a manifestação física da sua mente inconsciente. Esse desalinhamento entre o que você quer conscientemente e as suas programações inconscientes pode aparecer na forma das reações do seu corpo. Então, por exemplo, às vezes você pode racionalmente saber que você tá segura saindo com uma pessoa nova que parece ser super legal, mas ainda assim você sente muita ansiedade, você sente muitos medos em relação a isso. Ou você pode saber conscientemente que você merece essa oportunidade nova do trabalho, mas sentir muito medo, paralisar e se auto-sabotar quando aquilo começa a acontecer. Então, o trabalho de estar reprogramando a mente inconsciente, de regular o sistema nervoso, é muito importante para a gente estar sustentando a realidade que a gente quer. E para ficar ainda mais claro, a cada segundo a nossa mente recebe em média 11 milhões de bits de informação sensorial, só que a nossa mente consciente só consegue processar algo em torno de 40 a 60 bits de informação sensorial por segundo. Isso significa que 99,9% de tudo ao seu redor, oportunidades, sinais, caminhos, soluções, encontros, ideias, é filtrado pelo seu cérebro antes mesmo que você tenha chance de perceber aquilo conscientemente. Então, a sua programação inconsciente tem uma carga muito grande na realidade que você vive, porque ela influencia de novo seu piloto automático e o filtro pelo qual você experiencia a sua realidade. E você vai ter que concordar comigo que é muito mais fácil atingir um objetivo, sustentar uma nova vida, se existe esse alinhamento entre o seu desejo consciente e a sua programação inconsciente. Se não existe esse alinhamento, se você quer um objetivo conscientemente, mas esse objetivo não está alinhado com as suas programações inconscientes, é como um cabo de guerra interna. Uma parte sua quer crescer, quer mudar, quer expandir, mas outra parte automática está tentando te puxar de volta para aquilo que é familiar. E muito provavelmente quem vai perder a batalha? A mente consciente. Porque você acaba tentando sustentar uma nova realidade só na força de vontade, motivação, no controle consciente, enquanto toda a potência da sua mente inconsciente fica tentando te puxar para os padrões antigos. E daí surge aquela sensação de, nossa, parece que eu tô nadando contra a maré, porque de certa forma você tá. E você pode estar se perguntando, tá, mas como eu descubro quais são meus programas inconscientes? Tem várias formas, então olhando para sua realidade, observando os padrões que se repetem, então histórias que se repetem, parece que com personagens diferentes, em locais diferentes, mas é sempre a mesma história, sempre a mesma coisa acontecendo com você, talvez exista um programa rodando ali. Outra coisa é observar a forma como seu corpo reage. Então, às vezes você tá ali naquele local, que é um local que você queria muito estar, mas seu corpo tá completamente travado, contraído. Lembra que seu sistema nervoso é a manifestação física da sua mente inconsciente? Então, o que é mais incrível disso tudo, gente, é que tudo aquilo que foi programado também pode ser reprogramado. Eu amaria, quem sabe um dia, que existisse um software capaz de escanear nossa mente inconsciente e nos dar acesso a todos os nossos programinhas inconscientes. Daí a gente receberia tipo um script com todas essas informações. Quem sabe um dia? E se eu pudesse escolher
uma pessoa para ver quais são as crenças inconscientes dela, provavelmente seria o Elon Musk. Porque independente da sua opinião sobre ele, independente da opinião de qualquer pessoa tenha sobre ele, é muito difícil negar que a percepção daquele cara sobre o que é possível parece muito diferente da percepção do que é possível da grande maioria das pessoas. O nível de risco que ele tolera, a escala das ideias, a forma como ele pensa sobre futuro, tecnologia e impossibilidade. Parece existir uma estrutura interna na mente dele, onde limites que muitas pessoas enxergam como limites absolutos, não, isso aqui é muito impossível, para ele aquilo simplesmente não tem o mesmo peso, parece que aquilo não se aplica para ele. E para mim isso é muito fascinante, assim, do ponto de vista psicológico e neurocientífico, sem juízo de valor em relação ao que ele é, o que ele não faz, e ele é um cara legal, não é um cara legal. Tô pensando sobre o que passa na mente inconsciente daquele cara, eu amaria saber. O ponto inicial desse processo de reprogramação interna é justamente isso, é ter acesso consciente a essas programações. É perceber quais histórias, crenças, identidades estão silenciosamente definindo aquilo que você considera possível ou não para sua própria vida. Ok, Lu, entendi tudo isso, mas então como reprogramar a mente inconsciente? Tem várias formas de fazer isso. Entre a mente consciente e inconsciente, algumas linhas de estudo, inclusive a do Dr. Joe Dispenza, descrevem a chamada mente analítica ou critical faculty. Essa mente analítica, ela funciona como um filtro entre o consciente e o inconsciente. Então, a mente analítica é a parte que analisa, questiona e decide aquilo que entra na mente inconsciente e aquilo que não entra. A mente analítica ajuda a gente a determinar quais informações, experiências e padrões vão ser armazenadas mais profundamente no inconsciente, porque imagina, aquilo vai guiar nosso piloto automático, então não é qualquer coisa que entra ali. E por que eu tô falando tudo isso? Porque as ferramentas de reprogramação da mente inconsciente são, em sua maioria, baseadas nisso, em ferramentas que conseguem ultrapassar essa mente analítica para de fato estar acessando e mudando a mente inconsciente, porque senão você não acessa aquilo. Na infância, especialmente nos primeiros 7 anos de vida, essa mente analítica ainda está em desenvolvimento. É por isso que a criança tende a absorver todas as experiências, emoções e crenças e padrões de forma muito mais direta. Já na vida adulta, a mente analítica costuma estar muito mais ativa, então ela passa a filtrar as informações com base nas suas experiências passadas, na sua percepção de segurança, em crenças que você já tem. Então, por exemplo, se você está repetindo uma afirmação no espelho todos os dias do tipo, eu sou uma bilionária. Mas internamente você não acredita naquilo, muitas vezes sua mente analítica entra em ação e ela compara aquela informação que você está falando, então eu sou uma bilionária, com os programas, experiências e crenças que você já tem, que já existem dentro de você. Então pode surgir uma resposta interna do tipo, cara, isso não é verdade, isso aqui não faz sentido, isso aqui é mentira, isso aqui não combina com a sua realidade atual. E a mente analítica faz o quê? Expulsa aquela informação da sua mente inconsciente, aquilo não entra na sua mente inconsciente. Essas afirmações feitas dessa forma, assim, de forma mais automática, elas guiam o nosso RAS, nosso sistema de ativação reticular, que consegue guiar o nosso foco e, de uma certa forma, filtrar aquilo que a gente está percebendo da nossa realidade, mas para realmente entrar na mente inconsciente, além de repetição, a gente precisa de outras ferramentas que sejam mais efetivas do que só a afirmação. Pelo menos essa é a forma que eu acredito, que eu estudo, que funciona para mim. Que só tá repetindo afirmações de forma mecânica não vai gerar mudanças profundas, especialmente quando existe uma distância muito grande entre aquela afirmação e a identidade atual da pessoa. Outra coisa completamente diferente é se você escuta afirmações em uma música que tem um som, que tem um contexto emocional maior, que tem essa carga emocional maior, ou se você escuta afirmações enquanto você tá dormindo, que a mente inconsciente tá acordada e a mente analítica tá ali descansando. Então, tem outras formas da gente estar utilizando as afirmações que são mais efetivas quando a gente fala de estar reprogramando a nossa mente inconsciente. Algumas linhas de estudo sugerem que, em estados cerebrais de ondas θ, existe uma redução dessa atividade analítica do cérebro e um aumento dessa receptividade interna da mente inconsciente. Eu penso como se a mente analítica ficasse mais porosa e mais sugestiva a novas informações quando a gente está nesse estado de ondas θ. É como se a mente racional ficasse menos dominante e a gente criasse mais espaço para estar reprogramando padrões inconscientes com mais facilidade. Esses estados cerebrais de ondas θ podem ser acessados através de práticas como meditação, hipnose, visualização, o breathwork
estados profundos de relaxamento. E existem várias abordagens terapêuticas que usam justamente essas ferramentas para estar ajudando nesse processo de reprogramação de crenças, reprogramação da mente inconsciente. O próprio Dr. Joe Dispenza tem várias meditações com esse princípio, ele fala muito disso nos cursos dele. O Theta Healing é uma modalidade da espiritualidade, mas que também tem esse embasamento científico, porque pelo próprio nome se baseia nisso. E não é que simplesmente entrar em um estado Theta automaticamente reprograma a sua mente inconsciente. O que acontece é que, de novo, nesses estados, a mente tende a ficar menos crítica e mais receptiva a novas associações, sugestões, experiências emocionais e aprendizados que podem ser incorporados pela sua mente inconsciente como programações novas. É como se nesses estados, então, existisse uma abertura maior para você estar instalando novos padrões. E daí, claro, você tem que saber quais padrões e programas estão sendo instalados. O Dr. Joe fala bastante sobre a importância de tomar cuidado com o conteúdo que a gente consome, especialmente antes de você dormir, logo que você acorda. Porque nesses momentos o cérebro ainda tá meio grog, ele tende a estar realmente transitando entre esses estados associados a ondas alfa e teta, que são estados de maior relaxamento, de maior absorção, de receptividade interna. Então pensa, se você dorme assistindo notícias extremamente negativas, conteúdos que geram medo, ansiedade, escassez ou estresse, seu cérebro e seu sistema nervoso continuam sendo expostos repetidamente àquelas emoções ou associações, mesmo quando você está dormindo, porque sua mente inconsciente não descansa e você fica mais sugestiva a estar usando essas informações como filtros pelo qual você percebe a sua realidade e está mudando o seu piloto automático, mudando suas programações inconscientes com base nesse tanto de coisa que com certeza você não quer que faça parte do seu piloto automático. Isso é tão importante, gente, porque apesar de, sim, a grande parte da nossa programação inconsciente começar a ser formada entre os nossos 0 e 7 anos, a mente continua sendo condicionada e construída ao longo da vida inteira. O nosso cérebro está constantemente aprendendo, especialmente a parte inconsciente do cérebro aprendendo através de repetição, de emoções, do nosso ambiente, dos conteúdos que a gente consome, das pessoas ao nosso redor, das conversas que a gente escuta, do diálogo interno que você repete diariamente. Se a gente não tem consciência sobre tudo isso que eu tô falando, a grande maioria dos adultos eu percebo que são adultos tomando decisões baseadas em programações de uma criança de 7 anos de idade, que nunca foi atualizada. E é isso. Isso vai guiando a forma como a grande maioria dos adultos do mundo hoje pensa, fala, age. Eu não gostaria que a minha criança de 7 anos estivesse dirigindo a minha vida, eu acho que você também não. Então a gente pode, a qualquer momento da vida, tá mudando e atualizando essas programações que estão guiando a nossa vida muito mais do que a gente consegue imaginar. A gente vai trabalhar isso e muito mais na minha Masterclass Blockbuster, que vai acontecer no final de junho. Essa vai ser uma experiência para você reconhecer os roteiros inconscientes que estão dirigindo a sua vida, entender quais programinhas estão sendo projetados na sua realidade e começar a reescrever o filme da sua vida. Na Blockbuster, a gente vai seguir juntas 10 passos baseados em neurociência para você reprogramar sua mente inconsciente. Caso você queira saber mais, acesse o link na descrição do episódio. E por fim, gente, eu acho que com esse episódio ficou muito claro que para mudar a sua vida, sustentar uma vida diferente, realizar seus sonhos, é um processo de alinhamento, de alinhar a mente consciente com a mente inconsciente, alinhar o seu desejo com aquilo que é percebido como seguro pelo seu sistema nervoso, alinhar o que você quer viver com aquilo que o seu corpo acredita que é seguro receber. É normalizar seus sonhos para o seu sistema nervoso. Você merece isso. Você merece escrever o script da sua vida que você quer viver. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito para mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!